parece que foi ontem, para outros, para alguns não, né? Porque o tanto que vocês falaram nesse 1 ano e meio não está escrito em lugar nenhum. Foi muita relação mesmo, assim, muitos trabalhos, muitos desafios, muito aprendizado, muita amizade, muita troca. Quantas coisas mudaram na vida de vocês do dia que vocês ingressaram nesse curso para hoje, né? Assim, a gente percebe pela convivência que vocês têm que vocês não fazem parte da vida uns dos outros somente aqui na escola. Vocês fazem no dia a dia, no final de semana, né, nos passeios, e isso é amizade. E eu tenho muita alegria de fazer parte desse curso e de ter, assim, alunos que eu dei aula lá em 2007, que são meus amigos até hoje. Assim, amigos de vez em quando a gente é convidado para ir numa festa da família lá, ou da minha família, né? Então, isso tudo é essa energia. E aí, o que essa Ellen também foi modificando durante essa trajetória, essa vida? Desde quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz, eu soube que tinha um lugar que tinha estágio. Aí eu fui lá procurar, tinha um estágio em educação ambiental num clube chamado Vale do Ipê. E aí eu peguei essa vaga para estagiário, que ganhava uma ajuda de custo que só pagava a minha passagem. Vale do Ipê é longe pra caramba. É lá perto do Norte Cruz. E aí, ali, eu aprendi o que era educação ambiental. Eu fazia educação ambiental, eu ensinava educação ambiental. Um amigo meu, que era da faculdade, da Marinha, me deu uns anais do primeiro encontro de educação ambiental, que ele era da Marinha, então o encontro foi lá. E aí ele falou assim: Ellen, estava limpando lá um espaço, olha o que eu achei e trouxe para você. E assim, aquele livro com alguns exemplos de trabalho, para mim, foi exemplo durante muitos e muitos anos da minha vida. Depois, né, eu saí da Unig, passei na prova de transferência da Rural, fui estudar na Rural, mas a educação ambiental nunca saiu de mim. Encontrei outras pessoas que trabalham com educação ambiental e trabalham até hoje. Uma professora chamada Cíntia, que trabalha em Campo Grande, foi minha primeira grande dupla na educação ambiental. E isso faz toda a diferença na minha vida. E hoje, formar vocês e ver a excelência dos trabalhos que vocês estão apresentando, que vocês estão fazendo, isso me dá muito orgulho. Porque, com certeza, tem muita gente aqui, eu vou seguir outro caminho. Mas vai ter sempre essa sementinha da educação ambiental plantada. Então, o que eu trouxe hoje? A gente vai mudando ao longo do caminho, né? Então, hoje, depois de sei lá, quase 20 anos de carreira, né? Eu trilhei o caminho da psicomotricidade também. E aí eu tenho trabalhado mais essa questão sensorial, né? E que é uma coisa que as crianças precisam muito. E as crianças estão usando você pode abrir no seu dia a Marcelo? dia. Só um minutinho, professora. Ela, Marcelo, avisa ela. Vamos ainda abrir para você. E aí, a gente trouxe, né? Vocês já conhecem o mar, né? Vocês já conhecem o mar sujo, né? O rio, nem é o mar. Era o rio, agora ele virou mar, né? Então, usar materiais que a gente tem, às vezes coisas simples, folhinhas de um jardim, colagem, coisas da natureza, isso chama muita atenção das crianças. É claro que para a gente ter um controle, a gente não pode ter um grupo muito grande de crianças e é sempre bom a gente não estar sozinho. Por quê? Porque
a gente precisa de um apoio para, se alguma coisa der errada, a criança não ficar desassistida ou os outros não ficarem desassistidos, né? Então, assim, alguma coisa dar errada pode ser uma coisa simples. Ai, tia, eu vi uma minhoquinha. O que para você, uma minhoca, uma coisa assim super natural, super simples, para uma criança que tem medo, dá logo um gritão, né? Conheço crianças que barata. Eu não tenho medo de barata, mas a criança vê um insetinho. Eu lembro que o Leozinho, meu filho que hoje tem 7 anos, vai fazer 8 já, um dia tinha um louva a Deus, ele era bem pequenininho. Eu toda feliz, olha, louva a Deus, que bonitinho. Ele pegou o pé com o tênis e plá, em cima do bichinho. Sem, assim, tipo, era o que ele achava que era o certo fazer, né? E aquilo ali eu falei, caramba, é a visão. Ele tem essa visão de, um bicho eu vou matar. Tipo assim, uma barata e tal. Eu vou matar ele mesmo. Não tenho medo, né? Não tenho medo. Ele tinha isso, acho que ele tinha uns 2 aninhos, não tinha 3 anos ainda. E aí, gente, a gente tem que, nessa pegada da educação ambiental, a gente tem que aprender também a respeitar o outro, a respeitar a posição do outro, né? A entender o que esse outro vai vivenciar e vai fazer. Quando a gente faz com os pais e as crianças, a gente tem uma chance grande, tá? Não adianta você querer colocar um grupo enorme. Mas se você monta uma oficina, um trabalho, onde você coloca pais e filhos para conviverem com questões da natureza, se você faz uma programação bonitinha, organizada, você consegue fazer um trabalho de ponta, assim, que vai chamar a atenção de muita gente e que você vai ganhar uma grana boa, tá? Mas tudo aquilo é perseverança. Assim como se você fizer as hortinhas, né? Então, por que não fazer um trabalho de horta, onde pais e filhos hortam? Então, junta 3 famílias. Você faz a propaganda no local e aí você faz. E aí, o que a gente traz aqui nesse trabalho de fundo do mar, né? Eu desenhei no plástico, que acho que, apesar de não ser sustentável, mas é um material legal que dá pra gente trabalhar, que dá pra gente desenhar diversas trilhas. Eu usei uma caneta permanente, tá? E fiz uma baleia azul. Qual é o apelo ambiental da baleia azul? Quem saberia me dizer qual é o apelo ambiental da baleia azul? O que ela tem de diferente dos outros animais? Ela é azul. Os dentes? Não sei. Os dentes são grandes, né? A gente imagina pelo desenho. E ela é muito gigantesca. Ela é o maior animal que já habitou a Terra. Ela é o maior animal que já habitou a Terra. Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: não, a baleia azul, ela capta CO2 da atmosfera e guarda com ela, porque ela come basicamente krill, que são organismos muito pequenininhos que comem algas, e ela come uma quantidade enorme desses organismos, né, que fazem parte do zooplâncton. Então, quando ela abre a boca, ela come de tudo. Ela come a alga microscópica, então ela come fitoplâncton e come zooplâncton, que é esse krill, né? Só que ela come toneladas disso o tempo todo. E isso vai fazendo o corpo dela se modificar. Então, ela vai... Vocês não querem? 'Tá no chão frio? Ela vai... 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 Ela vai...
ela vai fazendo o corpo dela crescer, né? Se sustentar, manter todo aquele equilíbrio, porque ela é enorme. E quando ela morre, todo esse material que era CO2, que foi retirado da atmosfera, vai para o corpo dela. Então, se a proporção de árvores, né, ela tem essa possibilidade de captar esse CO2 atmosférico, se a proporção de árvores, se você fosse comparar o tamanho dela com a mesma proporção de árvores, as árvores fariam com a fotossíntese a captação apenas de 3% do CO2 que ela capta. Então, é um potencial enorme. Só que esses animais também estão em vias de extinção, porque a gente suja o mar, a gente coloca óleo, a gente vai destruindo, tá? Então, se a gente vai fazer, por exemplo, um trabalho como esse, a gente tem que ver qual o público-alvo que a gente está trabalhando. Se eu estou trabalhando, eu fiz esse jogo, a minha intenção era trabalhar com o meu 9º ano, 8º ano, 7º ano, mas dar um foco maior para o 8º ano. Não foi possível ainda. E aí eu tinha colocado umas perguntas e tal, tem até umas coisas aqui no verdinho. Não trabalhei com eles ainda. E com esse convite lá pro trabalho da ABEL, eu falei assim, vou fazer alguma coisa que seja mais para criança. Então, tem, por exemplo, o alinhavo, que agora a gente não colocou aqui, mas o objetivo do alinhavo era o seguinte, ó, tem os rolinhos de papel higiênico e o barbante. No barbante. E aí a gente vai fazendo, tá? Passando, mas aqui nesse entremeio tinham outros animais que a gente ia enfiando. Então, qual era o objetivo? Você é um navio, ó, você é um navio, você tem que procurar o caminho fazendo um alinhavo sem passar por cima de nenhum animal ou por cima de nenhum coral para construir, tá? Então você tem que ir desviando de forma... É claro que antes a gente estudou e colocou direitinho. É porque eu já usei esse material com ensino fundamental hoje e a gente fez uma bagunça generalizada. Não estou achando nem o meu povo, eu acho que eles nem falam, entendeu? Ou destruíram e não me mostraram, né? Então, aqui a gente pode falar dos animais mais primitivos que existem, que são as esponjas. E aí tem o desenho do Bob Esponja, né? Que tem lá as suas características. E eu, para falar das esponjas, fiz uma coisa que é muito simples e que as crianças amaram, assim, brincar, tá? Eu coloquei água aqui e coloquei essas pecinhas verdes e com glitter. Dá pra gente falar de microplástico por causa do glitter, tá? E as pecinhas verdes, elas representam a comida, tá? Você coloca a água, é claro que agora aqui tá cheio de outras peças, de outras atividades. Mas você coloca a água e aí o objetivo é a criança, ó, trabalhar aqui a coordenação motora, pegar. Quando ela pegar, ela vai encontrar vários fragmentos de organismos. Ela vai filtrar, ela vai apertar para tirar a água. Ó, tudo isso está trabalhando a força, está trabalhando a elaboração do processo, do que ela tem que fazer. E assim, eu me surpreendi muito porque crianças autistas, crianças com síndrome de Down foram as que mais se interessaram por essas brincadeiras aqui, tá? Então, olha só. Aí você fala para ela, olha, quantas coisas você pegou, quanto de comida você pegou?
Ah, eu peguei 4 de comidinha, ó, porque a comidinha é verde. Você já explicou para ela que a comidinha é verde. E eu peguei 1 de lixo. Então tá bom, tudo bem. E aí a gente pode contar, a gente pode continuar. Isso vai depender se você está com uma criança só, se você está com várias crianças. Isso pode variar. E aí a gente pode fazer adaptações para o ambiente ou para as coisas que a gente tem também, tá? Para os objetos que a gente tem. Existe um desses desenhos que no verso dele tem 5 estrelas. Não sei, esse daqui tem camarão, e a gente pode falar de limpeza. Se alguém achar, né, coral, peixe, tem um que tem as estrelas. E aí, eu comprei essas pecinhas, mas poderiam ser outras, e eu achei interessante pedir para que eles fizessem, aqui com essas, montassem a estrela, tá? Então, a gente pode falar da estrela marinha, das características dela, que é um animal que tem um exoesqueleto, que é um animal que tem... que tem 5 pontinhas, né? A estrela marinha ela tem 5 pontinhas, e o objetivo desse aqui é montar a estrela, tá? Então, a criança tem que fazer um planejamento. Parece fácil, Ellen? É muito fácil isso. Mas se a criança não tiver um planejamento, ela não vai conseguir. Não é todo mundo que consegue, tá? E aí a gente vê a criança que faz só uma perninha, que faz diferente. Eu achei interessante usar essa estrela maior, o desenho aqui, e pedir para que eles colocassem mais ou menos em cima, fizessem cada perninha quase do tamanho da estrelinha lá, tá? Mas isso aqui é um trabalho de psicomotricidade muito interessante e que os pais, as mães valorizam muito. Por quê? Porque hoje as crianças ficam muito tempo no celular e não tem mais... as famílias estão cada vez menores, né? Todo mundo no celular. Então, essas brincadeiras, essas habilidades, quando a gente faz um joguinho assim, embora as crianças talvez tenham muitos brinquedos em casa, mas elas nem usam aqueles brinquedos. Aqueles brinquedos ficam guardados e ela fica mais no celular. Eu acho que lá na minha bolsa tem mais alguma coisa, né? Então, a gente também tem o jogo da memória sensorial. Jesus amado. Ah, achei minha água viva. Minha água viva, eu queria fazer várias águas vivas dessas para ilustrar também. E a gente pode ensinar a fazer isso aqui, tá? E esse tipo de joguinho a gente pode fazer com outros animais. Como é que a gente faz isso? Eu usei aqui, ó, eu fiz o desenho da água-viva primeiro. A água-viva também é um animal que tem um apelo mental, tá? Porque ele é transparente, porque ele provoca irritação na pele, tá? Então tem lá no filme do Procurando Nemo. Então tem muitas coisas que dá pra gente usar aí. O meu objetivo aqui, como eu ia falar para crianças no ensino fundamental 2, era falar também da alimentação desses animais, embora assim, uma brincadeira muito simples, tá? Essa brincadeira aqui, ó, é muito simples. Você tem que pegar a comidinha, que são essas bolinhas brancas, e colocar pela boca. Não vai botar por aqui ou por qualquer outro lugar. Tem que colocar pela boca, tem que colocar as 5 aqui, tá? Como é que você faz isso, Ellen? Eu peguei gel de fisioterapia, porque é o mais barato que eu conheço, tá? E coloquei um saco plástico, mas eu coloquei outro saco plástico. Por que você usou 2, Ellen? Porque um só, eu acho que é muito fácil. Hoje eu fiquei apavorada, né? Trabalhei com um 7º ano, que eles são muito abençoados. Então, teve uma hora que um puxava de um lado, o outro puxava do outro, eu falei, vai arrebentar, vai relar tudo.
E eu só tinha um tempo de aula com eles. Mas assim, no final deu tudo certo. Mas era um risco que eu corria. Eu sabia que eu estava descendo para o pátio com um número de alunos muito grande e que aquilo ali não era viável. Lá, essa matéria é psicomotricidade mesmo, o nome que dá? Não existe uma matéria chamada psicomotricidade, né? Aqui a gente está falando de valências, de habilidades. A gente vai estar falando de educação ambiental. A gente vai estar fazendo uma oficina de educação ambiental e assim, como técnico meio ambiente é o que vocês podem oferecer. Só que vocês podem falar, olha, a gente na nossa oficina de educação ambiental, a gente traz jogos psicomotores. A gente vai desenvolver habilidades que vai influenciar a mão da criança, para melhorar a pegada no lápis. A gente vai fazer brincadeiras desse jeito, para fazer a pinça, né? Então, tem lá a pescaria, a gente usa o pregador, pode usar o pregador, né? O pregador para pegar alguns bichinhos também. A gente pode inventar outros jogos, outras brincadeiras, tá? Peixinhos em pé, aonde com o pregador você pega o peixinho. Então a criança vai estar trabalhando esse movimento. Isso é interessante. Então como é que a gente faz isso aqui, ó? Botei o saco plástico, botei o gel, lacrei com o durex transparente, botei outro saco plástico, lacrei com o durex transparente e fiz o desenho. Coloquei as minhas bolinhas lá dentro, fiz o desenho, tá? E aí se alguém quiser pegar. Essas bolinhas aí você não comprou? Essas bolinhas você pode botar botãozinho, você pode botar qualquer coisa. Aquelas bolinhas são pompons, pomponzinhos de artesanato que eu tinha comprado com um objetivo. E aí era o que eu tinha mais fácil na hora, eu coloquei aquele ali mesmo. Poderia ter colocado até outro de outra cor, mas eu não estava com tempo de procurar onde estava. Da outra cor. Aqui, ó, gente, coisas que a gente pode fazer. Esse eu acho muito desperdício das fitinhas, mas os alunos fizeram, os alunos não mandam muito, né? Que é a água viva para simular, então a gente pode simular. A gente pode brincar na água, dependendo do espaço que a gente esteja, que a gente tenha, né? Se a gente tiver uma bacia grande, a gente pode botar a criança para brincar se está um dia de calor, dependendo da proposta da oficina que a gente faça também. A gente pode ensinar eles a fazerem, ó. A gente leva o material furadinho e a gente usou aqui o fitilho. Então, ó, enfia o fitilho, enfia as fitinhas de fitilho e amarra. Olha, você tem agora a sua água viva. Ó, vamos brincar? E aí a gente coloca na água. Isso tudo é possível da gente fazer. A nossa criatividade é o limite, né? O chocalho. Porque aqui dá pra gente previamente fazer o corte e colocar, para eles colocarem os feijões. Esse não foi eu que fiz, aqui tem miçanga. Então as coisas têm barulhinhos diferentes, né? Mas, ó, o abrir. Ó, as crianças tiram as bolinhas. Tiram as bolinhas e jogam no chão. Eles destroem. Olha, gente, ó. Aqui, ó, o olhinho eles fizeram com aquele negocinho de remédio. Que a gente joga fora e uma coisinha preta. Tá? Deixa eu ver depois. Alguém quiser ver, vai passando aqui também. Esse daqui, eu usei as garrafinhas, de iogurte, que eu ganhei um monte numa doação. Doação do meu filho Vitor. Poderia ser chocalho, mas não é. Não. É um jogo da memória sensorial. Então, a nossa amiga Andréia
memória sensorial, descobrindo Os barulhos. isso. São Quais são sons vários diferentes, são 3 sons diferentes, com peso também diferentes. Então você tem que encontrar os pares. Pode começar? Você pega, você ouve. Olha pra câmera. É diferente. Aí. Esse as crianças gostam muito também, assim, eu acho muito legal. Eu tinha ouvido, né? Eu tinha ouvido, aí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio desse. E achei muito legal, porque assim, eu tenho observado nessas últimas oficinas que a gente fez, né? Tanto na sexta quanto hoje, que é um dos joguinhos que as crianças mais gostaram, é esse. De descobrir, entendeu? Então eles ficam lá tentando. Tem a pescaria, que é assim, a pescaria é a paixão nacional, né? Todo mundo ama a pescaria, independente da gente, de onde a gente está. Alguém quer fazer um joguinho? Não. É legal, gente. Você já acertou tudo? Não, vocês têm que tentar. Já estamos acabando. Eu conheço esse material que foi por enquanto daquela praia. E a gente está usando tudo. Filmando. A sala tá cheia hoje, hein? E a gente está tomando muito espelho só para falar que tem dobro da luz. E aí, gente, a gente tem a pescaria, né? Tô acabando, tá, gente? Já vão ser liberados. Tem a pescaria. Essa pescaria, eu precisava que fosse assim, porque a gente vai trabalhar com criança pequena, então fiz uma adaptação. Esse é um pegador gigante que eu comprei. Dá para fazer muitas brincadeiras também, então você pode ter, por exemplo, peixinhos, bonequinhos, fazer os desafios, fazer a criança pegar, só de estar fazendo esse movimento aqui, de planejar como é que eu vou fazer, isso já estimula, tá? Isso já é uma estimulação e isso tem muito valor. E aí, se você agrega a função ambiental, a preservação, o discurso ambiental, isso faz um diferencial. É claro que cada um vai buscar uma maneira de fazer isso. Você vai ter que adaptar o seu tema, a necessidade do local onde você vai trabalhar, tá? E aí você vai interagir com as crianças ali. E aí, nessa pescaria, os peixinhos ficam nadando na água e pega aqui, ó, um ganchinho. Eu fiz uma adaptação muito rápida, porque eu precisava ser rápida, não tinha ninguém para me auxiliar. E aí eu fiz, o arame que eu tenho, eu vou fazer assim. Eu prefiro fazer com arame porque dá mais sustentação. Às vezes a gente faz com a linha e faz só o ganchinho, aí fica muito mole, muito maleável. É muito difícil para as crianças, principalmente as crianças que têm TEA, as crianças que têm síndrome de Down, que são um público que a gente precisa considerar hoje, tá? Que a gente vai encontrar em toda escola, em todo lugar, em todo ambiente, ok? E aí, o peixinho, como é que você faz, Ellen? Inicialmente, eu não falei que esse jogo ele foi feito para trabalhar com o ensino fundamental 2? A ideia do jogo, ele teria 30 perguntas, 33 perguntas, que é mais ou menos o tamanho do número de alunos que eu tenho em sala. E a pescaria seria